Um dos grupos com mais demandas para serem discutidas pelo novo governo é o de desenvolvimento regional. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios desse ministério. Vamos conversar com o integrante do grupo de transição, o deputado distrital Leandro Graz, que é responsável pelas obrigações legais e institucionais desse grupo na transição. Tudo bem, deputado? Bom dia. Obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez. Eu que agradeço, Colombo. Muito bom dia, Stephanie, a todos e todas que nos assistem. Deputado, o que é prioridade nessa área para vocês na transição? Colombo, esse é um ministério que tem sob o seu guarda-chuva uma série de instituições importantes, autarquias, superintendências, a Codevasf, que operou muitos recursos nos últimos anos. Existe ali a Secretaria também de Defesa Civil, que é encarregada da contenção, do enfrentamento de desastres em todo o país. Agora, em janeiro, estão previstos, como todo ano, infelizmente, várias situações como essa. É um ministério que abarca também as superintendências de desenvolvimento regional, como a SUDECO, a SUDENE, e que tem um papel muito importante também na pasta de segurança hídrica, nas questões de saneamento, e nos últimos anos acabou abrigando também a habitação, que nesse momento está sendo analisada pelo grupo de cidades. Portanto, trata-se de um ministério, e não só ministério, mas de uma área estratégica para o país, já que uma das marcas do Brasil é essa desigualdade regional. Neste momento, a gente está fazendo uma série de diagnósticos e avaliações do ponto de vista orçamentário, de execução de recursos, bem como também de decisões normativas, regras que foram estabelecidas nessa política de desenvolvimento regional. E nós estamos produzindo o primeiro relatório, que é um relatório de alertas ao novo governo para que medidas emergenciais sejam tomadas e não haja nenhum prejuízo para o povo brasileiro no que diz respeito às ações desses órgãos, dessas superintendências, da Codevasf, bem como também dessas questões de segurança hídrica, saneamento e defesa civil especialmente. Todos assuntos muito importantes, né, deputado? Meu bom dia também para o senhor, assim como tantas outras, né, como todas as pastas que compõem a esplanada dos ministérios. E a gente está nesse momento justamente de fechamento do orçamento, né, do fechamento dos números, de quanto vai para cada um no ano que vem. No caso do desenvolvimento regional, é falta de recurso ou é organização para a gente ver, né, acessar alguns desses problemas que o senhor já relatou aqui para a gente? Stephanie, tem um pouco de cada coisa. No que diz respeito à organização dos recursos, algo que a gente já verificou é que boa parte dos projetos estruturantes dessa área acaba não tendo recurso. Por quê? Porque a alocação de emendas parlamentares nos últimos anos foi direcionada para determinados projetos e ações que não estão ligados a essas estruturantes, a esses projetos estruturantes. Ou seja, por exemplo, na Codevasf você tem lá uma série de projetos que hoje não tem recursos para começar. Outros projetos acabam acontecendo por decisão dos parlamentares que encaminham emendas para lá, como a aquisição de caminhões, de equipamentos. Então, isso já está, inclusive, no nosso horizonte. O desenvolvimento regional precisa de projetos e ações estruturantes e não ficar à mercê apenas das orientações orçamentárias que vêm das emendas, especialmente emendas individuais, e da RP9, que é o famoso orçamento secreto. A outra coisa também é que, de fato, a gente precisa de mais recursos para algumas áreas, como a defesa civil, que hoje carece de investimento nas ações de prevenção a desastres, de mais investimento naquilo que vai preparar as cidades, os municípios, para eventuais prejuízos provocados pela chuva. Então, são as duas coisas, tanto melhorar a destinação dos recursos para as ações estruturantes, como também termos aí alguns investimentos aditivos em relação a determinadas situações. Deputado, no governo Bolsonaro, as obras da transposição do Rio São Francisco estavam no guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Regional. Na transição, continua nessa área também? E o que é que vocês conseguiram identificar até agora? Sim, as obras do São Francisco estão na responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso, inclusive, foi objeto da nossa conversa com o ministro do Desenvolvimento Regional, nessa semana, junto com os demais coordenadores, senador Randolph, governador Camilo, Helder Barbalho, a Esther Bemergui, a Raimunda Nonata, todos os representantes, coordenadores, estivemos reunidos com o ministro e tratamos sobre isso. Segundo ele, os trechos já estão concluídos, de fato, não há nenhum risco, não há nenhum problema em relação a esta ação em especial. Há em outras que a gente vai agora apontar nos relatórios para que a gente comece o ano sem nenhum problema, para que o governo Lula não tenha nenhum tipo de obstáculo no
desenvolvimento dessa política nas ações ligadas a ela. Deputado, já se fala em nome para o comando da pasta? Não é papel do grupo temático, nesse momento, discutir essa questão que é de caráter mais político e certamente o presidente Lula vai designar o melhor quadro e os melhores quadros também para cuidarem dessa área que é uma área estratégica para o país, como eu disse, em razão da nossa desigualdade regional. Mas, no nosso caso, tendo em consideração que somos um grupo técnico-político, não temos essa responsabilidade de dialogar sobre quadros. Todos que estão nesse grupo estão dando o melhor de si para contribuir, para fornecer ao novo governo as informações necessárias. Deputado, é possível, não desejável, muito longe disso, mas possível, até provável, que no dia 1º de janeiro, 2 ou 3, alguma chuva violenta provoque estrago pelo país. O senhor já falou da dificuldade de financiamento da Defesa Civil, né? O novo governo vai estar encontrando o que há nas gavetas, né? Procurando lugar para guardar as coisas ainda. Está sendo feito um trabalho para que não ocorra dissolução de continuidade, para que no dia 2 de janeiro, se precisar, a Defesa Civil esteja em algum ponto do país ajudando vítima de deslizamento, vítima de enchente, essas coisas? Ontem nós realizamos uma reunião, Colombo, com comandantes do Corpo de Bombeiros de vários estados brasileiros. Essa reunião foi liderada pelo governador Helder Barbalho e ali foram colocados determinados pontos, informações de caráter crítico que precisam realmente ser considerados em relação a certas regiões do país. Existem duas linhas nessa área da Defesa Civil. Uma que é de ações emergenciais. Então, por exemplo, acontece um desastre, o Ministério se organiza junto a estados e municípios para intervir nesse desastre, fazendo contenção e os recursos em geral desse tipo de iniciativa vêm também de forma emergencial, aprovados pelo Congresso ou em algum tipo de suplementação do próprio Estado. Agora, existe uma outra linha, que essa para mim é mais estratégica ainda, que é de uma política de prevenção contínua. Porque se você investe nessa linha ao longo de um tempo, com um planejamento definido, você vai gastar menos naquela primeira. Ou seja, quando a gente previne, depois a gente não precisa remediar. É nisso que a gente vai concentrar mais orientações, porque se nós tivermos uma política permanente de prevenção, de avaliação de eventuais desastres, quando acontecerem eventualmente, nós vamos ter melhores condições de enfrentá-los. Portanto, é um pouco nessa linha que este grupo vem trabalhando. Como eu disse ontem, essa reunião foi muito importante. Nós teremos outras reuniões desse caráter. Antes de ontem, lá no Senado, nós estivemos com o secretário da Defesa Civil, com o presidente da Codevasf, com o secretário de Projetos Especiais que cuida dos fundos constitucionais. Estamos tendo reuniões com também os presidentes, os superintendentes de algumas autarquias importantes. Então a gente está se aprofundando bastante nesse diálogo que tem sido positivo. Não encontramos, por enquanto, nenhum obstáculo para acessar informações, muito pelo contrário. E aí eu quero agradecer aos membros que atualmente estão no Ministério, porque não tem nos prejudicado nesse acesso às informações. Pelo contrário, tem sido bem positivo. Obrigado, deputado. A gente conversou com o deputado distrital Leandro Graz, que é coordenador da área de desenvolvimento regional na equipe de transição de governo. Bom dia para o senhor, até a próxima. Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie. Muito obrigado.